Dentro do ventre de Rebeca, dois destinos lutam por espaço. O movimento é constante, um impacto contra o outro, uma guerra silenciosa que antecede a luz do dia. Quando o momento chega, o silêncio é rompido pela dor e pelo esforço. O primeiro emerge, impetuoso, rompendo a barreira. Segundos depois, uma mão pequena, mas firme, surge agarrando o calcanhar daquele que o precedeu. Eles têm que ser bebês. Não é um nascimento comum. É a marca de uma disputa que atravessará gerações. O primeiro choro ecoa, mas a mão de Jacó não solta o irmão. Ele insiste, ele retém, ele reivindica seu lugar antes mesmo de abrir os olhos. Isaac observa a cena, o fôlego curto, enquanto a tensão no ambiente se torna palpável. O que começou como uma agitação no útero agora se materializa em dois corpos distintos, prontos para um choque inevitável. A rivalidade não é uma possibilidade futura, é uma realidade presente, desde o primeiro suspiro compartilhado. Os anos passam e as diferenças se tornam um abismo. Esaú prefere o horizonte. Ele parte antes do amanhecer, com os músculos prontos para o esforço da perseguição. Ele atravessa vales, sobe rochas e rastreia o movimento da caça. Quando o sol atinge o topo do céu, ele ainda está entre as árvores, atento a qualquer sinal de presa. Jacó, por outro lado, mantém seu espaço. Ele permanece perto das tendas. Enquanto o irmão busca o desafio lá fora, Jacó dedica o tempo a organizar as provisões e calcular as reservas. Ele observa o movimento do acampamento com paciência. Ele ajusta as estacas, verifica as cordas e mantém tudo sob controle. Um vive do risco, o outro vive da estratégia. Esaú retorna com o fôlego pesado e as mãos vazias ou carregadas de troféus, enquanto Jacó domina o silêncio do acampamento. O conflito não é mais apenas uma disputa de berço. Agora é uma divergência de mundos. Um busca a conquista imediata no campo aberto, o outro prefere a segurança e o domínio do ambiente que ele mesmo construiu. A distância entre os dois só aumenta, transformando o que era apenas uma rivalidade em uma vida de escolhas completamente opostas. O sol se põe e o horizonte engole a silhueta de Esaú. Ele caminha com passos pesados, arrastando os pés pela poeira. Seus ombros estão caídos, o fôlego é curto e a pele brilha pelo suor acumulado após horas de perseguição inútil. Ele chega ao acampamento, mas o que encontra não é descanso. Um vapor denso e adocicado sobe de uma panela de barro. O aroma de lentilhas cozidas, carregado pelo vento, atinge as narinas de Esaú e interrompe sua caminhada. Ele para, o estômago contraindo-se em espasmos de fome, os olhos fixos no líquido avermelhado que borbulha sobre o fogo. Jacó está ali. Ele mexe o conteúdo da panela com uma colher de madeira, movendo-se com calma calculada. Ele não levanta os olhos, mas percebe a presença do irmão e a intensidade do olhar que Esaú lança sobre a comida. Jacó mantém o ritmo, saboreando o controle da situação. Ele sabe que a fome de Esaú não é apenas física, é uma fraqueza que ele pode manipular. Enquanto o irmão se aproxima, trêmulo de cansaço, Jacó ajusta a posição das brasas. O destino está diante dele, fervendo em uma panela, e ele se prepara para oferecer o preço que Esaú, em seu desespero, não conseguirá recusar. Esaú cambaleia até o fogo, estendendo a mão trêmula em direção à tigela. Ele mal consegue articular palavras, apenas balbucia um pedido desesperado pela comida vermelha. Jacó não se apressa. Ele levanta a colher, deixa o líquido escorrer de volta para a panela e trava o olhar no irmão. Venda-me hoje o seu direito de primogenitura, dispara Jacó com voz firme. Esaú solta uma risada rouca, um som carregado de descaso. Ele olha para o próprio estômago, depois para a tigela de lentilhas. O peso da herança familiar, o prestígio da liderança do clã e as promessas de gerações futuras perdem o valor diante da dor da fome imediata. O que me importa a primogenitura agora? Ele exclama, ignorando o significado sagrado daquela posição. Jacó exige um juramento. Esaú levanta a mão,
jura sobre o próprio destino e agarra a tigela. Ele engole a comida com pressa, sem mastigar, enquanto Jacó observa cada movimento. Com a última colherada, o pacto está selado. Esaú limpa os lábios, levanta-se e afasta-se para a escuridão, deixando para trás a posição de honra que o definia. Jacó permanece sentado, com a panela vazia entre as mãos, ciente de que a estrutura daquela família mudou para sempre em poucos minutos de negligência. Anos se passaram. Isaque, agora confinado à escuridão da velhice, chama Esaú. Sua voz ecoa pelas paredes da tenda, um comando final. Ele deseja a caça, a última refeição, antes de conceder a bênção que sela o destino da linhagem. Rebeca está atrás da cortina de couro, imóvel. Ela ouve cada palavra. Assim que Esaú sai para o campo, ela se move. Seus passos são rápidos, silenciosos, atravessando o chão de terra batida. Ela encontra Jacó. Seus olhos se cruzam. Um entendimento perigoso brilha entre eles. Rebeca agarra o braço de Jacó, puxando-o para o centro do abrigo. Ela aponta para os suprimentos, para as peles de cabrito deixadas ao canto. A estratégia é traçada em sussurros urgentes. Eles não têm tempo a perder. Jacó hesita, mas Rebeca o empurra em direção ao objetivo. Ela começa a preparar as mãos dele, envolvendo-as com o couro áspero do animal, ajustando cada dobra para simular a textura da pele de um caçador. A tensão na tenda é palpável. O ar parece pesado, carregado pelo peso do engano que está prestes a ser executado. O plano está em movimento, e a bênção que pertence a um agora está prestes a ser tomada pelo outro. Jacó atravessa a entrada. Seus pés mal tocam o chão de terra batida para evitar ruídos. A penumbra do quarto é densa, o ar cheira a incenso e poeira antiga. Isaque está sentado na esteira, com o rosto voltado para a porta, os olhos fixos num vazio que não consegue romper. Ele ergue uma mão, um gesto lento e trêmulo, convidando o filho a se aproximar. Jacó para, o coração martela contra as costelas, mas ele dá um passo à frente, estendendo o braço. As pontas dos dedos de Isaque tocam o antebraço de Jacó. O velho franze a testa, tateando a superfície irregular das peles de cabrito que cobrem a pele do filho. Ele aperta os dedos, sentindo a aspereza, a resistência do material. Isaque puxa a mão. Depois toca novamente, como se buscasse uma falha na textura, uma pista escondida sob a camada artificial. O silêncio na tenda torna-se insuportável. Jacó prende a respiração, imóvel, enquanto os dedos do pai percorrem a superfície áspera com uma lentidão calculada. A dúvida paira no ar, um fio invisível que pode se romper a qualquer segundo. Isaque inclina a cabeça, a confusão nublando sua expressão, enquanto seus dedos continuam o exame minucioso. Cada milímetro de contato é um risco de exposição. Jacó mantém a postura, esperando o veredito que decidirá o curso de toda a linhagem. Isaque aproxima-se ainda mais. Ele fareja o ar, buscando o cheiro do campo que deveria emanar de seu filho. Jacó permanece rígido, o suor frio escorrendo pela nuca. O velho suspira, a desconfiança finalmente dando lugar à exaustão da idade. Ele traz Jacó para perto e o abraça. Isaque começa a falar. Suas palavras são lentas, carregadas de uma autoridade que não admite retorno. Ele invoca a abundância do orvalho do céu e a gordura da terra, declarando Jacó o Senhor sobre seus irmãos. A bênção é um selo, uma sentença irrevogável que ecoa nas paredes da tenda. Enquanto as palavras saem dos lábios de Isaque, o destino de Jacó é reescrito. Ele não é mais o filho caseiro, ele se torna o herdeiro legítimo aos olhos do pai. Isaque termina a oração com um tremor na voz, exausto pelo esforço. Jacó retira-se lentamente, dando as costas ao pai que ainda acredita ter abençoado o primogênito. O silêncio retorna à tenda, mas agora ele é pesado, definitivo. O roubo está consumado. A linhagem foi desviada.
O conflito que definirá gerações acaba de ser plantado com uma única sequência de frases. Jacó caminha para fora. Cada passo é o peso de uma nova e perigosa realidade. Esaú entra na tenda, o peso da caça ainda sobre os ombros. O cheiro de carne assada preenche o espaço. Ele apresenta o alimento ao pai, esperando o cumprimento da promessa. Isaque estremece, recua, e sua voz falha ao revelar que outro já tomou a bênção. O silêncio é quebrado por um rugido. Esaú solta a caça no chão, o som surdo ecoando nas paredes. Ele solta um grito amargo, um som que carrega toda a dor da perda e o peso da traição. Seu rosto contrai-se, os músculos do pescoço saltam. Ele se vira para a porta, o olhar fixo no horizonte, onde Jacó desapareceu. Esaú jura vingança. Ele espera apenas o pai morrer para ver o sangue do irmão manchar a terra. Rebeca ouve a ameaça e corre até Jacó. Ela empurra o filho para fora da tenda, entregando-lhe apenas o necessário. Jacó olha para trás uma última vez, o medo travando seus passos, mas a necessidade de sobrevivência o força a correr. Ele atravessa o acampamento, embrenhando-se na escuridão da noite. Seus pés golpeiam a terra seca, enquanto a distância entre ele e a família aumenta. A ruptura está completa. O lar que o abrigou torna-se agora o lugar de onde ele precisa fugir para não morrer. Anos de exílio chegam ao fim. Jacó avança com passos lentos, os olhos fixos na silhueta que surge no horizonte. O medo trava seus músculos. Ele envia presentes à frente, uma tentativa desesperada de aplacar a fúria que guardou por tanto tempo. A distância entre os dois diminui a cada segundo. Jacó para. Ele observa Esaú se aproximar. Não há armas em punho. Não há o grito de guerra que ele tanto temeu durante as noites de insônia. O silêncio estica-se entre eles, denso e pesado. De repente, Esaú acelera. Ele corre na direção do irmão. Jacó recua um passo, instintivamente, preparando-se para o impacto, mas o golpe não vem. Esaú lança-se sobre ele e envolve-o em um abraço firme. O corpo de Jacó, antes rígido pela tensão, cede. Eles permanecem assim, soldados um ao outro sob o céu aberto. O choro rompe o silêncio. As lágrimas correm pelos rostos, lavando o ressentimento acumulado por décadas. Não há mais acusações, apenas a respiração ofegante de quem finalmente soltou o peso de uma vida inteira. A terra que antes prometia vingança, agora testemunha a reconciliação. O medo de Jacó dissolve-se no toque do irmão. Eles se separam, mantendo as mãos nos ombros um do outro. A paz, que parecia impossível, instala-se entre eles como uma nova realidade. A história de Esaú e Jacó ecoa através dos séculos, não como um mito distante, mas como um espelho de nossas próprias escolhas. Quando Esaú entregou sua primogenitura por um prato de comida, ele ilustrou o perigo de priorizar o desejo imediato em detrimento de propósitos eternos. Cada decisão impulsiva que tomamos é um passo em um terreno incerto, onde o preço da satisfação passageira pode ser a perda de algo inestimável. Por outro lado, Jacó nos mostra que a astúcia e o erro fazem parte da jornada humana, mas não definem o seu destino final. A reconciliação entre os irmãos não foi fruto de mérito próprio, mas da restauração que ocorre quando o orgulho cede espaço ao perdão. Observamos que os propósitos divinos avançam mesmo sobre as falhas mais profundas. A graça atua onde a nossa capacidade de consertar o passado se esgota, oferecendo uma nova chance. Que possamos aprender a valorizar o que é eterno e a buscar a paz, entendendo que a reconciliação é o caminho mais sólido para a sabedoria. Onde houve ruptura, a graça permite a construção de uma nova história. Olhamos para trás, não para lamentar os erros, mas para reconhecer a força que nos trouxe até aqui, capazes de perdoar e de seguir em frente com dignidade.